Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Kunkiewicz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora da UFGD. Esse vídeo é só para, um vídeo simples e rápido, mas é só para alertar para a importância da apneia do sono. Principalmente eu queria falar da apneia obstrutiva do sono. Todo mundo sabe, a apneia obstrutiva do sono é aquela pessoa que ronca muito alto, e a apneia significa parar de respirar. Então ele tem momentos onde ele para de respirar. Obstrutiva significa que as vias aéreas ficam obstruídas. Por que obstruídas? Porque geralmente é uma pessoa que tem um pescoço de diâmetro maior, um pescoço gordo e curto. Na maioria das vezes são pessoas obesas. Às vezes também está associada a hipotireoidismo. Essas pessoas obesas que têm o pescoço curto, quando elas dormem, você tem, no sono mais profundo, você tem um relaxamento de toda essa musculatura aqui. E aí o que acontece? As vias aéreas acabam colabando. E aí você fica sem o ar. Você fica sem o ar estar entrando, e isso aumenta a tua pressão intratorácica e aumenta o nível de CO2, e com isso você tem um estímulo lá do tronco cerebral, quer dizer, de áreas que controlam a nossa sobrevivência. Essas áreas mandam um estímulo muito forte, e aí você inspira e volta a respirar de novo. Então, o que acontece? São pessoas que têm momentos onde eles têm uma pausa na sua respiração, onde eles param de respirar. Esses momentos de pausa, eles não são perigosos do ponto de vista imediato. Eles não vão causar uma morte súbita porque parou de respirar, justamente por a gente ter esse controle que faz com que a gente tenha o reflexo da inspiração. O problema é que toda vez que isso acontece, você sai de um sono mais profundo, que seria o sono verdadeiramente regenerador, e vai para um sono mais superficial. A pessoa não chega a acordar, despertar, mas ela vai para um sono mais superficial. Ora, o sono, para ser reparador, ele tem que seguir uma determinada arquitetura, como se fosse uma sinfonia. Eu entro em uma fase onde a minha atividade cerebral está de um jeito, depois eu vou para uma outra fase, e depois eu volto tudo de novo. A gente chama isso de ciclos do sono. Esses ciclos, eles têm que se repetir 5, 6 vezes durante a noite. Quando eu interrompo esse ciclo, justamente por ter tido a apneia, e quem tem apneia interrompe o ciclo várias e várias vezes em uma hora, né? Dentro de uma hora ele interrompe 15, 20, 30 vezes. Então, quando eu faço isso, eu não tenho um risco imediato de que eu vou morrer ali naquela hora de falta de ar. Mas eu estou atrapalhando esse ciclo, ou seja, no dia seguinte eu vou ter, muito provavelmente, sonolência excessiva, fadiga, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração. Posso ter ataques de sono que podem causar acidentes, acidente no trabalho, acidente no trânsito, porque a pessoa literalmente ela dorme. Então ele adormece, ele está conversando, ele adormece, ele está vendo um filme, ele adormece, ele está dirigindo, ele adormece. Então esses ataques de sono são perigosos. Mas eu posso ter também dor de cabeça, principalmente dor de cabeça de manhã, difícil de tratar, então isso já é uma coisa para eu pensar, será que essa pessoa não tem apneia do sono? E eu posso ter hipertensão arterial de difícil tratamento, falo, mas ele está tomando tal remédio, e sempre fica com essa pressão alta. Então, a apneia do sono também se associa à hipertensão refratária. A apneia do sono também se associa à depressão. Então, não se sabe muito bem por quê. Talvez justamente porque interrompa esse ciclo do sono, que é importante, que é regenerador e que é importante também para o nosso humor. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para chamar atenção para isso. Depressão, hipertensão refratária, sonolência excessiva, cansaço excessivo, baixo rendimento, dificuldade de concentração e de memória, aquele mau humor, irritabilidade, ataques de sono, tudo isso pode estar associado à apneia do sono. Então, a pergunta para diagnosticar é, você ronca muito? Então, tem que ver com alguém que esteja do seu lado. Ele ronca muito alto? Ele tem pausas, que ele fica tempos que parece que ele não respira e depois dá aquela inspiração? É uma pessoa obesa? Aí o risco aumenta. É uma pessoa hipertensa? A suspeita aumenta. É homem, a suspeita aumenta. Tem mais que 50 anos, a suspeita aumenta. Então, porque são as coisas que estão associadas a isso. Obeso, hipertenso,
às vezes diabético. Então, tudo isso faz com que a gente suspeite da apneia do sono. Eu digo isso porque, apesar de ser um transtorno assim bem conhecido e discutido, muitas pessoas às vezes não associam muito, falam, não, ele ronca. Mas por que ele está deprimido? Por que ele está irritado? Por que não consegue tratar a pressão dele? E a gente sabe que a apneia do sono se associa a um risco maior de morte por problemas cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, AVC, arritmia cardíaca. Então, assim, é um problema sério que tem que tratar assim. Eu tendo feito esse vídeo, você tendo essas suspeitas, então aí você tem que procurar um médico. Você pode procurar um clínico geral, né, que vai discutir isso com você, você pode procurar diretamente um neurologista, mas ele vai te encaminhar para um exame que se chama polissonografia, que é um exame feito em clínicas específicas e que tem que ser avaliado por um médico especialista em medicina do sono. Aí esse médico, ele vai ver, você vai dormir no laboratório e ele vai ver ali no seu exame quantas vezes você parou de respirar dentro de 1 hora. Então aquilo vai ficar documentado e vai ver em que estágio do sono você estava, como é que se comportou a sua pressão arterial, se você teve algum episódio de arritmia. Então vai fazer essa análise. E o tratamento, basicamente, ele vai ser o uso de CPAP, que é uma máscara que aumenta a pressão que empurra o ar para dentro das tuas vias aéreas. Então aquilo vai te ajudar a não ter mais essa apneia. Mesmo que as vias tendam a colabar, a pressão que vai estar chegando, ela supera esse obstáculo, vamos dizer assim. E a maior terapia mesmo seria emagrecer, né? Então, se você emagrecer bem, você já vai estar resolvendo uma boa parte do problema. Mas a gente sabe que emagrecer é um capítulo à parte também, não é tão fácil assim. Mas o tratamento seria esse. Resumindo, eu só queria chamar a atenção para os sintomas indiretos da apneia do sono, que é para você então prestar atenção, né, sabendo que ela está relacionada a tudo isso que eu falei: sonolência excessiva, irritabilidade, depressão, baixo desempenho, dificuldade de concentração de memória, hipertensão que eu não consigo tratar. Se você tem algum desses sintomas, fique atento e pense, será que não pode ser uma apneia do sono? Porque é uma coisa que dá para resolver e melhorar muito sua qualidade de vida. Obrigada.